Como sua visão pode ser transformada em valor de longo prazo? A tecnologia está escalando o suficiente para que suas ambições sejam realizadas? O futuro impacta você ou você impacta o futuro? Realize sua transformação com estratégia, transações e tecnologia conectada. Realize sua transformação com a UI. Nenhuma empresa cresce sem ter um sólido suporte jurídico para garantir a segurança dos seus negócios. Por isso, nós do Ronaldo Martins e Advogados somos um escritório totalmente orientado ao desenvolvimento de negócios. Há 3 décadas, nosso trabalho é esse. Nós ajudamos nossos clientes a otimizar os resultados, aumentar a produtividade e reduzir os riscos patrimoniais. Temos ferramentas inovadoras para acompanhar as transformações dos serviços jurídicos. Somos um dos primeiros escritórios de advocacia totalmente adaptados à nova realidade digital com uma plataforma online. Temos filiais, parceiros e associados em diversas cidades do Brasil e do exterior. E contamos com profissionais especializados em diversos temas jurídicos. Nossa proposta de valor é descomplicar o universo legal para facilitar cada tomada de decisão pelas empresas. Porque fazemos questão de ser o porto seguro e completo para nossos clientes. Ronaldo Martins e Advogados. O lugar onde os negócios acontecem. Boa tarde, muito boa tarde. Eu sou Roberto Fragoso, Head de Tributos da EFAC e dou as boas-vindas a vocês. Hoje iremos conversar sobre o rico tema da atualização tributária com eficiência, ferramentas, normas e inteligência artificial. Gostaríamos de expressar nosso agradecimento aos patrocinadores e apoiadores que aparecem aqui na tela, palestrantes e todos os demais que contribuíram generosamente para tornar esse seminário possível. Tenho o prazer de apresentar a parceria da NEFAC by Busca Legal, uma colaboração que nasce exatamente da necessidade de unir forças com quem desenvolve soluções que podem impactar positivamente o ecossistema corporativo. Para nós da NEFAC, parcerias como essa são fundamentais para trazer inovação e ferramentas práticas aos executivos e empresas. Acreditamos que, ao conectar tecnologia, inteligência artificial e o conhecimento técnico, conseguimos criar um ambiente de maior eficiência dentro das empresas. É por isso que essa parceria faz tanto sentido para o nosso trabalho. E com isso, eu gostaria de contar nesse nosso encontro com a Esther Almeida Maciel, advogada especialista em direito tributário na Bayer. Boa tarde, Esther, tudo bem? Olá, boa tarde a todos. É um Olha, prazer estar aqui. Eu me sinto extremamente lisonjeada com o convite da NEFAC de compartilhar um tema tão relevante com esses meus colegas. muito obrigado. Tenho certeza que a sua presença nos honra. O Fábio Rodrigues, sócio da Busca Legal. Boa tarde também a todos aqui participantes e também muito obrigado aqui pela presença, pela oportunidade de falarmos desse tema aqui tão impactante na rotina do dia a dia das empresas e também aos meus colegas aqui que estão dividindo esse painel. Tudo bem. E o Flávio Riberi, nosso head de contabilidade da NEFAC. Oi, Flávio. Muito boa tarde, Roberto Fragoso, Esther e Fábio. É motivo de alegria compartilhar esse painel aqui com profissionais do mais alto gabarito. Tudo bem. Bom, então, gente, é um prazer enorme. Eu tenho certeza que, dado o currículo e experiência de vocês, isso aqui vai ser uma reunião muito bacana e de altíssimo nível. Eu queria começar pedindo a gentileza que vocês se apresentassem, comentassem um pouco do currículo e experiência de vocês. E se a gente puder começar até por ordem alfabética e, claro, pela Esther. Bom, eu sou Esther, eu sou advogada, sou especialista em direito tributário. Eu tenho um pouco mais de 10 anos de experiência na área, com consultoria em grandes empresas, incluindo multinacionais como a Bayer Monsanto. A minha atuação sempre foi focada em consultoria tributária, regimes especiais, planejamento tributário e
eu tive a honra de integrar, né, tanto os escritórios de grande porte como Grastose, escritório Gaia Silva Gaed, quanto também atuar de forma autônoma. Atualmente eu integro o time da Bayer, né, como advogada especialista, atuando como Tax Business Partner para o business de Consumer Health. Sou formada em Direito, sou pós-graduada em Direito, Processo e Planejamento Tributário e atualmente também estudo Ciências Contábeis para complementar o currículo. Ou seja, temos uma advogada futura contadora, então, no nosso grupo. Muito bem, muito bem. Seja bem-vinda. Fábio? Boa tarde novamente. Sou um dos diretores da Busca Legal, responsável pela área de conteúdo, então muito envolvido com questões de legislação, atualização, que é o tema aqui do nosso debate de hoje. Minha formação é na área contábil e na área jurídica, atuo já há mais de 20 anos, já o tempo vai passando, né? Nessa área tributária e contábil. Minha especialidade principal, até pouco tempo, ainda, né? Vai durar pouco, era com PIS e COFINS. Escrevi vários livros sobre essa temática, ministrei durante, acho que há 20 anos já venho dando aula sobre esse assunto também, e agora estamos nessa transição, tendo que aprender esses novos tributos que virão agora com a reforma tributária, então deixando um pouco de lado. Atuo nesse tempo, esses 20 anos, especialmente ligado a questões de atualização tributária. Depois eu até vou ter a oportunidade de comentar um pouco sobre a Busca Legal, até falar um pouco mais dessa trajetória, até de onde veio a Busca Legal, mas acabei atuando nesse tempo aí na Fiscosoft, depois na Sistags, atualmente na Busca Legal, sempre então empresas ligadas a essa parte de atualização da legislação tributária. Muito bom, muito bom. É verdade, você tem razão. O PIS/COFINS tem vida útil determinada, né? Sim, dando adeus para ele. E aqueles que viveram a vida inteira apenas disso vão ter que ou se reinventar ou achar outra atividade, né, Fábio? Isso é um... Mas é bom que a reforma está nos trazendo bastante trabalho já. Não tenho dúvida. Então tá bom. Flávio, por favor. Não, obrigado mais uma vez pelo espaço, Fragoso. Bom, eu sou professor universitário, sou professor da FIPECAF, na graduação e na pós-graduação, muito voltado à área de IFRS, contabilidade internacional, e também em normas de sustentabilidade. Né? Motivo também, e muito nos honra, né, ter a Esther conosco nesse painel, sabendo também que ela tem aqui a passagem pela FIPECAF, né, e alunos dessa categoria, que faz também com que o curso seja sempre um palco de muitas discussões, né? Então, a gente vê que tem uma grande intersecção entre profissionais da área do direito, que navegam por tributos, e profissionais da contabilidade, porque acho que a discussão, ela existe ali, e é como realmente uma liga metálica, que a fundição, ela não se solta, né? Então, acho que vai ser um grande prazer falar aqui, nesse espaço, né? Eu acabo trazendo aqui uma experiência como controller e como gerente de auditoria interna, né, de grandes corporações, mas também tenho navegando bastante pela lida também fiscal e tributária, enquanto executivo de controladoria. Né? Olha, dá gosto de ver quanto aprendizado vocês já tiveram, né? Tão novos. Isso aí, bacana. Bom, pessoal, nós vamos começar essa conversa. Antes disso, só para alertar, dúvidas, questões, por favor, direcionem pelo chat da plataforma que depois a gente vai responder no final, tá bom? A ideia é a gente bater um papo sobre os temas que eu apresentei, então eu queria começar a conversar com vocês sobre a questão da complexidade na atualização de dados com impacto contábil. Então, assim, abrindo uma pergunta para vocês, e aí fiquem à vontade, se quiserem começar, talvez pela Esther respondendo, e a gente vai andando e vocês vão comentando. Quais são os principais desafios para acompanhar em tempo real as alterações normativas federais, estaduais e municipais, sabendo que elas quase que se alteram online, né? Antigamente falava, não, a cada 3 dias eu tenho atualização. Hoje as atualizações, elas são... É quase igual ao mercado financeiro, né? E se você não souber fazer o preço exatamente naquele momento certo, perde o mercado, por incrível que pareça.
Como é que vocês veem isso tudo? Esther, conta um pouquinho a tua experiência em toda a sua passagem, inclusive agora na BASF. Certo. Olha, eu posso te dizer, Bayer, eu posso te dizer que, Meu como amigo. parâmetro, ano de 2024, nós tivemos mais de 12 mil atos legislativos capturados, né, pela ferramenta. E se nós não tivéssemos, né, ferramenta, imagina quantas mãos, quantas pessoas, recursos seriam necessários para analisar. E aí a gente teria uma análise de quantidade, não tanto uma análise de qualidade. E aí a gente entra na discussão, né? A inteligência artificial, eu entendo que ela vem para nos auxiliar a criar pessoas pensantes. E você tem a possibilidade de treinar desde um júnior para analisar a legislação e não mais para separar o que se aplica a nós do que não se aplica, porque a gente consegue utilizar uma ferramenta para isso. E tal como você disse, né, um sistema muito complexo, muito dinâmico, e em uma mesma legislação, um texto publicado, ele traz 10 assuntos diferentes que nem sempre são voltados para a nossa companhia. Você sabe que há uns anos atrás, né? Não vou falar quantos, né? Porque senão também me entrega. Eu não vou falar como você falou, tem alguma coisa de 10 anos de experiência. Se a gente fala experiência de onde a gente veio, complicado. Mas alguns anos atrás, né? Onde não existia uma ferramenta disponível online e tal, a gente tinha que ler o IOB, né? O IOB era a única coisa disponível. E tinham já, de certa forma, alguns estados e municípios que deixavam a matéria disponível na internet, mas não era confiável. De qualquer jeito, a experiência quando eu tive à frente da área tributária do Carrefour, eu tinha um departamento com 60 pessoas, cada um tinha uma área para ler, para que a gente pudesse garantir que tudo que acontecia, a maior parte das coisas que acontecia durante a semana, a gente conseguia capturar e tentar avaliar o efeito disso no preço do produto. Era e continua sendo 150 mil itens de prateleira. Eu não sei se a Lu, que hoje está à frente do Carrefour, aumentaram, mas é sempre muitos itens, né? Isso, todos esses itens, eles impactam. Então, imagina o que é repensar isso hoje automático. Deve ser maravilhoso, não? Com certeza, ainda mais quando você pensa numa companhia que tem negócios diversos, né? Saúde, agro, consumo. Então, nós dependemos da agilidade na análise, porque algumas legislações publicadas são de efeito imediato. Então, não há tempo, né, para adequação. Então, essa eficiência no atendimento para atender as normas de compliance são muito importantes. Enviar normalmente é de um dia para outro, né, Esther? E sim, nós temos produtos com ST, né? Então, tem que estar atento a tudo. Apesar da gente possuir também as entidades de classe que nos dão os respaldos, nós sabemos que a responsabilidade é da empresa, então cabe a nós estarmos atentos a tudo que é publicado. E, Fabio, o que você acha? Eu acho que até na linha um pouco do que a Esther já colocou, né? Que ela citou o número de 12 mil normas no ano. E realmente a maior dificuldade é a quantidade. E que nesse passar desses anos todos só tem aumentado. Na busca legal mesmo, por exemplo, a gente captura em média ali, né, somando o tributário, um pouco da área contábil também, que acaba tendo muito impacto no mesmo profissional, em média 60 atos tributários por dia. Então é muita coisa. Às vezes a gente comenta, vai conversar com alguém que não é da área, até dentro do que você colocou, né? A cada 3 dias tem norma, a pessoa perguntar, é todo dia, como que sai, é todo mês? Não, é todo dia e muitas, né? Imagina, em média 60 atos, e só uma parte disso, é claro, que tem impacto em cada tipo de segmento. É claro que empresas maiores, mais dinâmicas, podem ter uma quantidade maior, até para ter uma ideia de um mapeamento que a gente faz em nossos clientes, desses 60 atos,
que nós temos, até anotei aqui o número do percentual, deixa eu confirmar aqui, 79% não se aplicam às empresas, ou seja, cerca de 20% apenas se aplica. Imagina então o trabalho que uma empresa precisa ter, se ela não tiver nenhum auxílio, nenhuma inteligência aí ajudando, ela teria que ler 60 atos, sendo que menos de 20 vão ter efeitos naquela respectiva organização. É claro, isso não é variável, né? Porque estou falando de dados médios. Então, realmente, começa já com a quantidade de norma, depois só vai complicando, né? Depois vem a parte da interpretação disso também, né? Que cada legislação, para você entender primeiro se ela vai ter impacto ou não na sua empresa, e depois entender todas as nuances, até mesmo a vigência dela, nem sempre é tão clara quando ela começa a vigorar. E quando você pega, então, mudança em regulamento, que ela vai fazendo remissões a outros atos. Então, só para a pessoa conseguir entender se aquilo se aplica ou não a ela, já tem um trabalho gigantesco se ela não se usar, né, de nenhum recurso. Aí. Então, é fundamental, né? Hoje não tem como a empresa ficar tendo que acompanhar toda essa quantidade de normas, interpretando tudo isso para depois ver o que vai ter efeito ou não. A chance de cometer um equívoco é muito grande. Você passou por isso, Flávio, também na sua carreira de controller, não? Olha, eu passei um pouco, mas vendo um pouco do seu exemplo, quando você fala em 150 mil itens, muitos deles de categorias e formas de tributação diferentes, né? Eu começo a formar um mosaico de tudo isso que o Fábio também comenta, né? Que você tem 60 atos normativos por dia, e sendo que muitos deles não têm aplicabilidade para aquele negócio em questão. Mas eu queria pôr em perspectiva aqui, na nossa discussão, um elemento que tem relação com a contabilidade e as estruturas que as controladorias corporativas detêm hoje nas companhias. As estruturas são muito enxutas, né? E elas precisam justamente, né, cumprir com o substantivo em ter eficiência, né? Em ter o adjetivo do eficiente, né? E é por isso que esse painel acho que se chama Atualização Tributária Eficiente. Então, ter uma área fiscal dentro da controladoria que consiga acompanhar tudo isso, né, muitas vezes ela acaba perdendo o olhar, né, no dia a dia das rotinas para que ela possa se tornar eficiente. E há necessidade de você ter fornecedores, assessores e também ferramentas que propiciem um papel estratégico. Por quê? Porque no fim do dia, a controladoria ela tem um papel de entregar informação relevante para o negócio, né, e ao mesmo tempo, dentro da contabilidade, você tem toda a base daquilo que é utilizado para tributar, para fim de apuração de impostos, né? Então, eu diria que tudo isso é complexo, mas a contabilidade ela provê um grande pavimento, né, que, estando bem estruturado e eficiente, né, já ajuda o negócio a ter um pouco de graxa, né, para que a roda consiga girar. Mas falando em complexidade, o que é sempre o grande desafio é você ter também profissionais que estejam ali sempre acompanhando essa normatização, né? E as empresas normalmente querem que os profissionais estejam olhando de forma muito eficiente a sua atividade, a sua apuração e principalmente, né, tendo uma interlocução muito frequente com todos os prestadores. E lembrando que o tempo sempre é o ativo mais precioso que as equipes têm dentro do dia a dia, né? Aliás, o tempo é o ativo mais importante da nossa vida, né? O resto tudo vale a pena. O nosso tempo ele tem começo, meio e fim, e o resto não. Então, isso é um mega no ponto. Aliás, você comentou sobre a experiência que eu falei. É muito legal, porque quando a gente olha na estratégia, né? Melhor, vamos lá, tem a mudança tributária. A mudança tributária, no primeiro momento, ele serve para ajudar a empresa a alterar o sistema. Óbvio, eu tenho que alterar porque eu tenho uma nova tributação. Mas ele tem uma série de consequências no andar da empresa. Isso que você falou da questão estratégica, eu queria comentar, achei muito legal você ter lembrado disso. E aí, uma experiência. Voltando ao caso do Carrefour, quando eu comecei a estruturar melhor o departamento, a gente tinha uma área enorme. Esse monte de gente que eu falei era de apuração. E colocar uma ferramenta de gestão, né, estratégica levou a gente a trazer um mapa
de alterações e impactos para o comitê executivo, que era formado pelos principais líderes da empresa. Por quê? Porque esse é o tema mais importante da pauta, porque se você não faz um controle, uma gestão sobre a taxa, o resto é o dia a dia, folhas, né? A empresa sabe lidar, né, com... tem quase que as melhores práticas em logística, pegar o varejo. Mesmo a Bayer, onde a Esther atua. Ela tem a melhor prática no produto, tem a melhor prática nas pessoas, tem a melhor prática no processo, conhece tudo. A área tributária, ninguém tem melhor prática, porque ela altera diário. Então, eu digo melhor prática da definição do preço ótimo, né? A área tributária altera todo dia. Então, ter certeza que as áreas de negócio compreenderam o efeito da mudança é excepcional, porque ali é o limite entre comprar bem ou não e saber colocar um novo preço, né? Ambos esses elementos vão influenciar na tua apuração de resultado. E é nisso que a empresa é vista no mercado, é nisso que a empresa tem crescimento, né? Se você não faz uma gestão bem feita, vai saber do efeito na margem daqui a 3, 4 meses. Isso demora muito tempo. E além de tudo, claro, não dá para esquecer, isso também influencia o PLR. Todo mundo, bônus, né, que também é uma parte extremamente importante e deve ser considerada dentro dessas alterações. Mas é isso aí. Então, vamos falar um pouquinho sobre mudanças contábeis aqui, dado que nós temos 3 contadores, ou 2 e quase 3 contadores na nossa reunião, vai ser uma ótima conversa. Como é que as mudanças na legislação tributária impactam a escrituração contábil da empresa, gente? Vocês conseguem ver isso tudo, não? Fábio, quer começar? Vamos nosso acesso por ordem alfabética, vai. Não, perfeito. Impacta totalmente, né? Porque desde o momento que você compra a mercadoria para fazer o registro correto, a apuração do custo dela, saber quais tributos, em cada compra, quais tributos eu poderia recuperar ou não. Inclusive agora, né, está sendo uma preocupação ainda por conta da reforma tributária, a questão de que o crédito vai ficar ligado só ao efetivo recolhimento do tributo na ocasião, na operação anterior. Então, já na compra, você já tem todo o efeito tributário ali para ser contabilizado. Na venda, a mesma coisa. Isso não só nas mercadorias que você compra e vende, em todas as operações você tem que ficar avaliando o que dá crédito ou não. Isso vai ampliar agora ainda, né? Porque com a reforma tributária, que tem por objetivo a longo prazo aí simplificar o nosso sistema tributário, mas aí pelo menos até o final de 2032 vamos ter muito trabalho e um monte de operações hoje que eram até mais simples numa aquisição, agora você tem que avaliar se aquilo vai te dar direito a crédito ou não, em que momento que aquilo vai dar direito a crédito. Então terá que ter um controle, inclusive contábil, bem mais sofisticado também. Então realmente a questão, os tributos já têm um impacto direto na contabilidade, por isso que é muito comum que quem atua na área tributária inevitavelmente tem que ir lá estudar contabilidade também, não tem como andarem separados. Verdade. Sem conhecer contabilidade, acaba ficando quase que impossível hoje conhecer tributário, né, Fabio? Sim, não tem como, não tem como. Desde o início tem que andar ali com essas duas áreas de mão dadas. Deixa eu fazer até um comercial aqui do meu amigo Flávio, que é professor da FIPECAF em contabilidade, né? Mas ele também já foi líder da parte tributária da FIPECAF. Enfim, Flávio, bola sua. Não, na verdade, só um fato curioso, né? Assim, a gente tem grandes grupos de alunos na graduação na FIPECAF que são originários da área do direito, né? Então, a gente vê, assim, uma massa muito grande de profissionais interessados, principalmente para entender como que aquilo se conversa com a área do direito, né? Acho que você tem 2 conjuntos e tem aqui uma grande zona comum, né? Mas somando um pouco dessa discussão do que o Fábio estava falando também, Fragoso, e você falou em mudanças contábeis, eu não pude deixar de pensar em mudanças nas normas contábeis, que elas se tornam resoluções no âmbito do Conselho Federal de Contabilidade e que elas, na verdade, nascem dentro de um texto normativo ali emanado pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né? E todas essas informações, né, quando tratadas, primeiro lidas, né, interpretadas pela companhia, elas produzem ali o que vai entrar no registro, no ledger, na transação contábil, no balancete, mas quando a gente vai colocar isso na mão
do que é reportado para a Receita, né, a gente chega no que a gente conhece por ECD, né, que é a escrituração contábil digital, e que, por sua vez, também leva a carga de informação para a escrituração contábil fiscal, para ECF. Né? Então, isso você tem lançamentos contábeis e existe da companhia uma gestão de um plano de contas devidamente hierarquizado com subcontas para você também conseguir capturar a informação da maneira mais automatizada possível. Né? Então, esse é um cuidado que o profissional precisa ter uma dimensão e uma visão muito sistêmica na hora que ele está desenhando o processo. Né? Para, inclusive, ou seja, não é só conhecer a legislação, mas conhecer o processo para saber de onde eu estou tirando informação. Que, lembrando que a função principal da contabilidade é prover uma fonte de apoio informacional estratégica para a administração, mas também ela reporta para uma série de entes externos. Né? Mas pensar que aquela informação ela precisa ser boa, consistente e estar alocada nas localidades, ou seja, numa geografia correta dentro do balanço, dentro do balancete, dentro do plano de contas. Né? Então, compreender isso é algo que é de extrema importância, né? E que se soma a esse desafio tributário que a gente tem no Brasil, né? Que eu diria que acho que o cenário está tão dinâmico que a gente está vendo nesse momento a pauta, a discussão sobre IOF, né? Em que você tem, na verdade, uma lei que de repente ela tem um efeito suspenso, mas isso pode acontecer de N formas diferentes, né? E a gente precisa ter muita atenção a isso, principalmente na hora que a gente vai produzir os cálculos de impostos e também créditos tributários. Né? Aliás, você falou um negócio interessante, Flávio. Saber entender esses dois sistemas, que de certa forma nascem do fato, né? Nos dá a oportunidade de conhecer, inclusive, aquilo que a gente sempre leu na norma, na 12973, que é o efeito nulo, né, do efeito contábil, do efeito das novas normas contábeis em matéria tributária. Né? Isso é impossível em outras palavras, a norma contábil não conseguiu, a norma fiscal, melhor dizendo, não conseguiu eliminar os efeitos dentro do sistema contábil, pela própria complexidade que hoje nós temos por conta dos novos CPCs. Então, assim, e sem conhecer esses dois sistemas, que em tese tomam o fato originário como ponto de partida, as consequências são diversas e complicadas, né? Mas eu te convido, Esther, para continuar essa conversa. Complementando o próprio Fábio e o Flávio trouxeram para nós, hoje em dia as companhias têm aproximado cada vez mais as áreas de tributário, tanto diretos quanto indiretos, né? Porque quando se falava em contabilidade, logo se via os tributos indiretos. Mas, dada toda a complexidade do nosso sistema, né, e o melhor atendimento ao negócio, é cada vez mais necessário que os profissionais tenham conhecimento de diretos, de indiretos e contábeis, e que eles se conversem entre si para que eventuais lançamentos, provisionamentos aconteçam de modo imediato e não com um lapso temporal tão longo, sendo lançado em contas contábeis divergentes e dificultando o fechamento e a visibilidade, né, do resultado da empresa, que precisa, né, que estejam com todas as pontas devidamente fechadas, até porque o fisco faz esse cruzamento, né? Então a empresa se antecipa e faz aquela visualização macro do todo, diretos, indiretos e a contabilização. Esther, você já começou a conversar com o pessoal da área contábil, não? Tem interesse em mudar para lá, dando aqui uma...
Não, hoje nós temos os partners, que são os parceiros do negócio, né? Então, na companhia, a gente tem tanto a pessoa, no caso que sou eu que apoio, por exemplo, o business de consumer, tenho eu que apoio para a área de indiretos e faço a ligação com as demais áreas dentro do tributário. E a gente tem duas pessoas, a Ana e o Max, que são os contadores especialistas, que são os business partners para account, né, para contabilidade. E a gente tem que ser parceiro real. A gente tem que trazer para o negócio a importância, né, da área tributária, da área contábil, e não sendo mais vistos como reativos, sabe? Ah, isso não pode, isso não dá para fazer, mas com uma visão do que, olha, se vocês não chamarem previamente, nós vamos mostrar o melhor caminho, porque a legislação às vezes ela não aprova da forma com que vocês estão querendo fazer, mas na prática existem outras formas. Eu acho que essa estruturação mesmo, sabe? De casamento entre o de jurídico e o contábil, porque eles se complementam. Aliás, é o nome Excelente. certo, é o casamento, né? A gente fica mais dentro da empresa do que fora, né? E o fora, grande parte dela é dormindo. Então, não Sem tenha dúvidas. dúvida, o casamento é muito mais próximo. Fala, Não, Flávio. Roberto Fragoso, um ponto super importante que a Esther colocou, que eu acho que é quando você fala no conceito de business partner, né, é aquele agente que ele estabelece pontes, né? Porque a gente já viveu por muitos anos da nossa história influenciado por uma contabilidade fiscal, né? Então, o que nós fazíamos na contabilidade reproduzia uma legislação tributária e que era compreendida por quem era da contabilidade e se processava isso nos livros, né? Mas conforme a gente avança para um movimento em que entra IFRS em cena, né, Lei 11.638 lá em 2007, depois entrando uma adesão full em 2010, a gente começa a ter, de certa forma, um descolamento e a gente precisa aceitar que existem dois mundos, aquele a qual nós atendemos ao fisco, a contabilidade fiscal, e aquele que nós atendemos o usuário, investidor e credor, e que precisa de uma informação para fins muito mais societários, né? Então, talvez se a gente quiser convergir os dois mundos seja uma coisa, uma tarefa hercúlea, seja realmente difícil. Mas o papel do business partner é justamente esse, né? É de compreender, né, como funciona muito bem o societário, mas também ter pleno domínio da legislação, saber, ter uma visão muito crítica do que se aplica e o que não se aplica, como bem o Fábio pontuou aqui, para conseguir ter uma visão muito cirúrgica, falar, isso aqui é aplicável à empresa, nós temos que implementar desta forma. E assim se estabelecem as pontes nesse grande arquipélago, né? Porque já chega o tempo, né, em que nós tivemos contabilidade, tributário, trabalhando também como ilhas, né? Então, ter ali essa visão de pontes, né, eu acho que é o essencial para uma contabilidade e também uma área fiscal que seja estratégica, olhando muito para o futuro, né? Excelente, Flávio, excelente ponto. Esse negócio de trabalhar em ilhas é um mega de um prejuízo, né? Então, quando a Esther comenta, olha, nós operamos como parceiros do negócio, significa que as áreas, de certa forma, têm uma comunicação fluida. O que de verdade é um mega de um desafio. Sempre foi e sempre será. Não vamos imaginar que hoje rompeu. Tá? Acho que é um caso bacana de explorar o caso da Bayer, mas sempre um debate, porque é difícil de uma empresa estar extremamente alinhada em termos de meta para que todos convirjam para o mesmo resultado. Sempre tem um desalinhamento, e esse desalinhamento é o conflito de prioridades. Eu acho que isso. E mais ainda, né? Ainda olhando, colocando um pouco mais de pimenta nessa conversa, principalmente do nível de complexidade que o sistema vive hoje. Até uns 20 anos atrás, a coisa não era tão complicada, porque a contabilidade era muito mais simples de operar. Hoje, não. E a contabilidade, hoje, eu tenho mesmo a contabilidade fiscal, que a gente chama, existem uma série de ajustes a serem feitos dentro dos livros de apuração, né, os desmembramentos de contas, que se eu não fizesse, eu tenho efeitos fiscais nefastos dentro da minha contabilidade, ela tem que ser acompanhada por ambos os segmentos, o tributário, o jurídico e o contábil, né? E um fator novo que deve bater às nossas portas aí em pouco tempo, e eu espero que não, mas
eu vejo com pouca chance, é a correção monetária novamente, né? Por causa da inflação que a gente tá vivendo nesses últimos anos. Daqui a pouco a gente vai voltar ao conceito que a gente tinha na década de 90 da correção monetária integral. Que aí, gente, se o mundo é caótico, a coisa vai tomar mais gosto ainda, né, Flávio? Na verdade, o cenário ele vai ter sempre fortes emoções, né? Principalmente que nós temos uma norma que já está sendo convertida aqui no Brasil, que vai ser sequencialmente o CPC 51, que tem uma correlação com o IFRS 18, e que muda a anatomia da demonstração de resultado. Isso também pode começar a produzir movimentos de melhoria dentro do processo de captura da informação fiscal, né? Porque já certos itens você também está trocando de linha, então você precisa entender como você vai realmente tratá-los, né? Então essa discussão ela não se exaure e a todo instante você tem novas normatizações e orientações em curso na contabilidade, né? Mas o lado positivo é que a gente tem que procurar produzir sempre uma convivência muito saudável com aquilo que é compreendido pelo fisco, né? O que é admitido. Eu não queria deixar passar em branco, Fragoso, um ponto que a gente começou a discutir aqui, mas a gente estava trazendo para uma lateralidade que nós falamos aqui entre estrutura, equipe, né? A gente está falando sobre eficiência e ser eficiente, né, exige também a gente saber escolher ferramentas e recursos que a gente utilize no dia a dia, né? Eu queria, na verdade, também ouvir um pouco do Fábio também, né, o que ele tem visto da evolução de ferramentas, e já que você falou no começo, né, Fragoso, que também nós olhávamos IOB, né? A IOB tinha na verdade, um portfólio muito grande de artigos também, muito voltados à prática, né, explicando como você operacionalizava uma mudança de uma lei, de uma regra, né? Eu me lembro disso, né? E isso vai também entrando num processo de digitalização e que aí novas soluções vão aparecendo, né? Mas eu queria ouvir um pouco também o Fábio e você, Fragoso, comentando um pouco esse assunto, viu? Posso começar? Então, vocês citaram, né, até a questão do IOB. Também sou dessa época lá de receber os boletins em papel e a gente poder acompanhar toda essa evolução, né? Desde aquela atualização que era mais espaçada, que você recebia aqueles boletins semanalmente, algumas coisas mensais, para ter conhecimento da legislação. Logo depois eu comecei a atuar na Ciscosoft e ali já tivemos um salto que já era essa atualização na internet, ali nos primórdios ainda da internet. Então, o pessoal acostumado com papel e a gente já ali trabalhando nessa atualização da legislação de forma mais rápida, e tudo por e-mail, portal. Depois passei também, depois de um tempo, na Sistax, fazendo um trabalho já diferenciado ainda, da gente pegar essa legislação, traduzir isso em normas lógicas, para que pudesse haver uma interação entre sistemas. Então, ao invés de mandar a informação apenas, mudou uma legislação, já transformar numa estrutura para que aquilo possa alimentar, por exemplo, o RP de uma empresa. Então, ela já ter lá a alíquota que foi alterada, imputada diretamente no sistema. Fazíamos isso, deve ser citou, Fragoso, a questão do Carrefour, que era um dos clientes que nos davam bastante emoção, né, que a gente atendia nas Sistax do Carrefour. Então, aquela quantidade, mais de 100 mil itens, então mudança a todo momento, acompanhando a legislação. E em tempo real, né, nós tendo que fazer isso, acompanhando aquela legislação, traduzindo aquilo em estruturas lógicas para que no mesmo dia pudesse alimentar os RPs, por exemplo, do Carrefour. Depois fomos atender, por exemplo, a Amazon, que tinha uma quantidade maior ainda, praticamente todos os produtos. Então, realmente, não dava mais, né? Com toda essa dinâmica que foi tendo também da legislação, você pensar que lá, há cerca aí, né, de um pouco mais de 20 anos, era boletins em papel, né? Hoje seria inimaginável, você tem que ficar esperando chegar um boletim para você acompanhar toda essa dinâmica. E agora, né, nos últimos anos, tivemos o reforço da inteligência artificial, trazendo aí mais facilidade também para nós nesse contexto. E acompanhei também já, agora está mais em alta, né, especialmente depois do ChatGPT, ficou mais em alta ainda a inteligência artificial, mas na busca legal, por exemplo, a gente já atua com isso há cerca de 8 anos, tornando esses processos mais ágeis, não dependendo apenas de análise humana. A análise humana continua ainda
pelo menos nossos processos sendo fundamentais, mas já usando cada vez mais inteligência artificial. Especialmente nesses 8 anos, vimos muita coisa. Algumas demandas que chegavam, né, há 8 anos para nós, o cliente precisa de tal coisa, fala, não, isso é impossível resolver com inteligência artificial ainda. E hoje já é algo banal, né? A gente já vê coisas incríveis que estão sendo feitas. Então a gente viu muita, realmente, evolução nesse tempo. Isso é fundamental, né? Porque, de novo, citando aquele número, né? Imagina, 60 normas por dia, você tem que receber aquilo, interpretar, ver o impacto. E um ponto que é muito importante, dar conhecimento a todas as áreas que precisam ter conhecimento daquilo, que vai além do tributário. Não é? A gente está falando muito aqui da questão tributária, contábil, mas outras áreas da companhia também, departamento de compras, venda, logística, e às vezes acaba que a informação se perde. Alguém do tributário tem a informação de uma mudança de legislação e aquilo acaba não sendo passado adiante para ir lá, por exemplo, e atualizar o RP. Ou seja, eu tive a informação, analisei, interpretei, fiz os estudos, os impactos, mas aquilo às vezes acaba deixando de ser colocado no RP, ou seja, eu acabo tributando errado porque eu não consegui dar informação a todos. Ou então, o departamento de compra, que vai ter que saber negociar melhor, porque vai ter um impacto em relação à tomada de crédito, ao custo do produto. E isso a gente tem visto que tem sido um dos gargalos nas organizações ainda, que é mapear corretamente os processos. E a gente vê muito na busca legal isso, inclusive no início de um projeto, a gente vai lá, olha, mas quais são as áreas, o que cada pessoa precisa receber de informação, e às vezes isso não está muito bem mapeado ainda, quem cuida de cada tributo, quem cuida da parte de ST, quem cuida da parte dos tributos diretos, indiretos, a retenções vai para qual pessoa, a uma questão contábil que tem impacto tributário, quem que tem que receber. Então, muitas vezes, mesmo em grandes organizações, isso ainda não é tão bem mapeado. Então começa, inclusive, sobre uma necessidade, às vezes, que nem é só tecnologia, é você realmente sentar, se organizar, planejar, mapear os processos ali dentro da organização. Então, realmente foram muitas mudanças aí, pelo menos esses mais de 20 anos que eu venho acompanhando, tenho visto muita evolução nisso. Deixa eu fazer uma última pergunta para a Esther, e a gente já abre para o nosso segundo painel, que são 2 apresentações, tanto da Esther quanto do Fábio. E fique à vontade de comentar, claro. Esther, como é que eu promovo uma visão verdadeiramente integrada entre as áreas fiscal, contábil e jurídica? Eu acho que o mais importante, que é o que nós estamos colocando em prática, é você dar autonomia para as pessoas. Eu acho que quando as pessoas elas conhecem qual é a função dela dentro da companhia, você retira a quantidade de etapas para a conclusão de um processo e você aproxima as áreas, ela se torna mais dinâmica, eficiente e as chances dos processos não se perderem se torna consequentemente menores. Uma vez que quem faz diretos sabe quem faz indiretos, que conhece a pessoa jurídico responsável. Então, é uma estruturação, é o conhecer o todo. Eu falo que, assim, antigamente, as traduções dos livros, né, que ficavam nos mosteiros, você dava um pedacinho do livro para cada um. E quando você juntava tudo, não fazia sentido, porque cada um só tinha a visão da sua etapa. Agora, quando a empresa ela tem uma visão, cada um tem a visão não só da sua área, mas da continuidade, da consequência da sua ação, eu entendo que isso torna fluido, isso torna o processo contínuo e, consequentemente, a empresa flui com mais clareza, objetividade e a chance de algo se perder é menor. Então, a informação, ela é muito importante, não só de qual é a ação da pessoa, mas as consequências em virtude dela. É ser dono do que você faz e efetivamente entender quais são os processos. Eu acredito que isso que faz funcionar com efetividade. Isso mesmo. Meninos, querem colaborar, não? Na verdade, Fragoso, eu ia fazer um comentário até rápido, né?
quando a Esther fala dos monges lá que faziam traduções dos mosteiros, se eles tivessem chat GPT naquela época, eles provavelmente morreriam de depressão, né? Porque não teria trabalho naquele momento, né? Mas considerando o uso de... Oi? Chamavam os copiadores. O nome deles era copiadores. É isso mesmo. Mas pensando um pouco também no papel da tecnologia e com tudo isso que a Esther está comentando, de ser dono e também ter autonomia, eu complementaria com ter um olhar que depende muito da atitude dos profissionais que estão engajados nas funções em ter ali, que a gente chama de escuta ativa, né? E também, principalmente, eles conseguirem ter não é ter a visão, mas serem imbuídos e engajados de um interesse genuíno pela área do outro, que não é a sua área. Isso eu estou falando numa perspectiva teórica, porque na prática é muito difícil, né? Muito difícil você conseguir interconectar metas de áreas diferentes e que podem, às vezes, ser conflitantes, né? Mas quando você consegue conectar essas metas, facilita muito esse processo de criação de pontes, né? E é por isso que as empresas investem em profissionais que têm funções adicionais como agentes, embaixadores, partners, né? Para conseguir estabelecer esse elo entre uma função e outra. Sim, sem dúvidas. E a quantidade e o tempo, né, a disposição do tempo. É você utilizar ferramentas para que processos repetitivos possam ser utilizados ferramentas e as pessoas possam se desenvolver como pensantes, como interpretadores e para entender melhor os fluxos, né? Porque se você passar o dia inteiro lendo 60 normas, você não vai ter tempo de conhecer o processo e a estruturação da sua empresa. Isso mesmo. Muito bem. Bom, passando então, fechando esse painel, quer dizer, deixando ele dormente, né? Porque tem muita conversa ainda para a gente fazer. Eu queria passar agora a palavra para você, Esther, para você fazer a tua apresentação. E depois, acabando, a gente passa a palavra para o Fábio. E depois a gente faz uma mesa redonda e fechamento. Certo. Eu trouxe mais alguns pontos, né, dentro do que foi compartilhado, né, que é para falar um pouco sobre. Deixa eu sobre como que funciona, né, a inteligência artificial para ela reduzir os riscos dentro de uma companhia e, ao mesmo tempo, aumentar a eficiência tributária. De um primeiro parâmetro, como nós já viemos tratando, o Brasil ele é um país que ele é muito dinâmico quando se pensa em legislação, em publicação, seja fiscal, contábil, e, além de tudo, as nossas legislações, elas demandam uma interpretação, o que faz com que nós tenhamos todos os gargalos jurídicos que podem nascer, né, em virtude de divergências interpretativas. Então, a gente poder ter uma triagem, possuir ferramentas que façam, né, análises prévias, acabam trazendo mais clareza e eficiência para que os profissionais possam, de certa forma, se debruçarem em legislações que demandam interpretações mais profundas, identificar eventuais oportunidades ou eventuais riscos também. E quando nós pensamos, né, na transformação digital voltada para o compliance, nós temos que nos lembrar de um ponto muito importante, porque nós falamos muito do uso das inteligências artificiais, das ferramentas, né, digitais, para facilitar os nossos dias a dias enquanto companhia, reduzindo processos. Mas os próprios órgãos fiscalizatórios, eles já utilizam essas ferramentas para fazer esses cruzamentos. E então, quando você compra algo, o seu fornecedor já informou isso, né, na declaração dele. Então, esse cruzamento, os órgãos regulatórios eles já fazem. Então, você possuir o poder, a possibilidade de fazer seu próprio cruzamento, de agir como seu próprio fiscal, você reduz
a necessidade de retificações futuras, você reduz o seu volume, né, de inconsistências, uma vez que você já consegue identificar e visualizar previamente eventuais riscos dentro da sua companhia, né? E você consegue formar profissionais mais críticos, uma vez que você tem uma ferramenta que faz esse cruzamento, né, de informações e não mais como antigamente, que nós tínhamos que olhar nota fiscal a nota fiscal para identificar se todos os campos estavam devidamente preenchidos. E aí, quando a gente vem pensando, né, nessa automação tributária, é justamente nisso que a gente tem que nos lembrar. A redução dessa notificação, a redução de eventuais riscos de autuação, você faz aquele equilíbrio, né? Às vezes você vai investir em alguma ferramenta e você vai ter um desembolso de caixa, mas o quanto pode ser o seu retorno em redução de litígios, em redução de discussões? Então, é efetivamente esse equilíbrio. É você deter o poder e o conhecimento sobre sua própria empresa, de acordo com o que está sendo publicado pelo legislativo. E mais um ponto muito importante, né, é olhar essas ferramentas, essa inteligência artificial, não como um vilão, né? Porque toda inteligência artificial, ela depende de manutenção, de treinamento, e ela tem que ser acompanhada por nós humanos para que ela possa ter um trabalho mais eficiente. Então, eu às vezes escuto, né, algumas discussões sobre a inteligência artificial vir para substituir a inteligência humana. Eu entendo que ela venha não para substituir, mas para nos fazer humanos mais pensantes. Porque nós não vamos mais precisar da pessoa que vai separar as notas fiscais manuais e vai encadernar o livro fiscal, né? Porque isso a gente faz, a gente recebe o arquivo digital da nota fiscal, e isso é tudo feito de acordo com a tecnologia. Então, desde o começo, nós vamos precisar de profissionais críticos, profissionais que estejam atualizados com as normas e profissionais que sejam capazes de ver além dos parâmetros operacionais, porque eu entendo que a operacionalização vai se tornar cada vez mais obsoleta e que a partir daí nós possamos ter profissionais mais completos, que possam se dedicar além da sua própria área de formação, porque ele vai ser munido do tempo, né? Hoje a gente usa muito tempo de quantidade ainda para várias análises. E com a ajuda, né, da inteligência artificial, da automação, das ferramentas, dos robôs criados, né, para facilitar nós termos informação, nós nos transformamos obsoletos naquilo que pode ser substituído por uma máquina, mas você se torna diferenciado de acordo com as decisões e ações que você toma a partir das informações que aquela inteligência artificial te fornece, né? E dentro da Bayer, nós utilizamos isso num pensamento que é que a inteligência artificial, ela nunca é um fim. Ela é um meio para nós buscarmos informações, ela é um meio para nós
termos uma melhor forma de armazenagem de documentos, mas nós trazemos a necessidade de um time dedicado, que a gente fala de um time sênior que possa interpretar com profundidade e assertividade todas as normas que são direcionadas para a companhia. Além disso, o posicionamento, né, no judiciário, ou ser de acordo com o entendimento da Receita Federal ou demais órgãos regulatórios. Eu acho que, assim, de um modo geral e resumido, é isso que eu posso trazer de interpretação e utilização na prática. Bom, as suas palavras, Esther, mostrou realmente onde é que está o problema e quais são as oportunidades que nós temos interpretativa e o papel do ser humano nesse novo universo que a gente vive, né? Com a inteligência artificial, enfim, acesso a diversas informações que estão disponíveis. Então, com isso falado, Fábio, eu passo para você também a palavra, você comentar um pouquinho do teu material, da ferramenta, como ela funciona, enfim, por favor. Muito obrigado, Fragoso. Comentar então um pouco aqui das nossas experiências também, né, auxiliando várias organizações, esses anos todos, né, como citei, desde a época de Fiscosoft, depois Sestax, atualmente na busca legal, dos mais variados segmentos. Hoje, por exemplo, a Bayer, né, que é uma das nossas clientes também nessa tarefa aí de auxiliar aí em relação à atualização da legislação. Um dos pontos, acho que mais críticos, né, como citei até no início, e que a gente falou várias vezes aqui, uma quantidade muito grande de normas tributárias, né, normas tributárias, contábeis ali, né, que envolvem o profissional. Você tem que ficar acompanhando 60 atos por dia, interpretando isso, vendo se vai ter efeito ou não, e ainda tendo que comunicar as diversas áreas dentro da companhia, se aquilo vai ter impacto ou não. Então, é um trabalho muito grande, e aí é onde a tecnologia pode vir para ajudar as empresas. Por exemplo, o que a gente faz na busca legal? Desde a parte de criar robôs para fazer a captura diária, em tempo real, ali, conforme vão sendo disponibilizadas pelos órgãos oficiais, a gente vai capturando toda essa legislação, que era um trabalho antigamente feito praticamente por humanos, né? Eu lembro, por exemplo, da época da Fiscosoft, que tinha que selecionar aquilo no Diário Oficial, ficar formatando aquilo para depois alguém subir lá para o site, ser compartilhado, gerar um e-mail para ser enviado aos nossos clientes. E hoje já é um trabalho que não é um humano que fica fazendo, capturando essas leis. Você já consegue automatizar esse processo, vai lá, criando robôs, usando inteligência artificial para buscar todas essas publicações diárias. Então a gente já faz isso já há alguns anos. Depois desse trabalho, usamos também de inteligência artificial para fazer a análise de cada um desses atos. Então, fazer de fato uma interpretação ali para identificar de quais assuntos aquilo trata, e muitas vezes tendo que associar um ato com outros atos, conforme vai fazendo remissão. E nisso também, claro, contando também com auxílio, revisão humana, pois a inteligência artificial não consegue sempre acertar tudo, né? Especialmente esses atos que vão citando outros documentos. Então a gente traz também o humano ali revisando aquilo que a inteligência artificial fez, de ficar catalogando, então cada ato catalogando inúmeros assuntos, porque ele pode tanto tratar de vários tributos, e ali dentro dos vários tributos tratar de subtópicos dentro do tributo diferentes, muitas vezes tratando de uma retenção, tratando de uma substituição tributária, tratando de uma IVA, de uma pauta, e que numa organização, muitas vezes você vai ter pessoas diferentes ali dentro, tendo que atuar com cada um desses tipos de ato, uma pessoa que vai cuidar da retenção, outra pessoa que vai cuidar de regras gerais do ICMS, outra pessoa que precisa saber a pauta em tempo muito ágil. Por exemplo, um dos nossos clientes, que é a Ambev, que tem muita necessidade de agilidade em relação às pautas. Então, precisa ali, de imediato, sair uma
pauta rapidamente ela receber. No processo que antes, né, então você poderia talvez receber essa atualização mensal, hoje o diário já não bastaria, a empresa precisa ali no decorrer do dia ir recebendo todas essas informações, então, que é inclusive o que a gente faz. Então, na Busca Legal, apesar de a gente ter também ali um e-mail diário que a gente encaminha ali para quem é nosso cliente, ou mesmo quem não é cliente, né, qualquer usuário, até nós temos a parceria com a NEFAC para poder receber esses boletins, mas as organizações dos nossos clientes, elas estão recebendo cada legislação conforme ela vai sendo publicada. Então, no decorrer do dia, são inúmeras atualizações que a empresa vai recebendo e ali espalhada pelas várias pessoas dentro da organização. Porque, então, e olha aqui, né, a necessidade de economia de tempo que a gente precisa, porque dentro de 60 atos, na média, por dia, o que vai ter impacto, na média também aí para cada empresa, 47 atos, ela não precisa ler, ou seja, só 13 atos que teriam impacto. Imagina o desperdício de tempo, né? E o quanto tempo, como foi citado aqui, né? O ativo mais valioso que nós temos, você tem que ficar lendo 60 atos, sendo que só 13 vão ter efeitos para você. Então, a gente já faz esse trabalho para as organizações de capturar tudo, entender aquilo que vai ser aplicado a ela. Então, ao invés de mandar aqueles 60 atos, mandar, na média, os 13 atos. E mais, mesmo dentro de uma empresa, cada profissional vai ter ali, tem que ter conhecimento de alguma coisa. Alguém que cuida do ICMS, outra pessoa que cuida de PIS e COFINS, outra pessoa que precisa estar antenada com as questões ligadas à reforma tributária. Então, o nosso papel também foi ir além do que apenas a organização precisa, mas também se atentar ao que cada indivíduo dentro da organização precisa. Então, eu consegui ter uma informação direcionada por área ou por pessoa, aí de acordo com a organização de cada empresa. Até foi colocado agora aqui um material que eu tinha preparado também, mas basicamente do que a gente vem citando aqui, um pouco do histórico da busca legal, né, que vem lá desde 1999 com a Fiscosoft, depois passou pela Systax, e tudo isso, né, trazendo o que tem aí de tecnologia para ajudar as empresas. E aí, há cerca de 8 anos, a gente vem na busca legal atuando com a parte de inteligência artificial ainda para otimizar esses processos e, é claro, né, tornar mais eficiente o tempo ali dentro das organizações. 60 atos que eu já havia citado. Aqui só tem, na sequência, outro slide que eu queria comentar. Então, de maneira separada aqui, o que a gente faz, dois tópicos que eu até citei, né, que é a parte de capturar toda essa legislação, classificar usando inteligência artificial, e um outro ponto, que é criar esses resumos para que a pessoa, ao receber aquele documento, ela consiga entender ali de forma resumida qual é o efeito, qual é o impacto daquilo. Não é, obviamente, uma interpretação extensa, porque isso pode levar dias, semanas, às vezes até meses. Nós temos assuntos, às vezes, que uma discussão, às vezes, leva décadas, né, para você chegar a uma interpretação correta, mas pelo menos um resumo ali, para você já ter ideia do que é aquele documento. E o mais importante, alinhado a um dos tópicos que eu coloquei, é você garantir que toda a organização tenha conhecimento daquela atualização. Então, além da área tributária, quem mais precisa saber? Então, o nosso objetivo é entregar essa atualização não no e-mail apenas mais, mas entregar aquilo já integrado com soluções de workflow para que cada legislação crie tarefas dentro da organização. E talvez a gente está falando aqui desses números, né, que já são chocantes, de 60 normas em média, que vão resultar na média de 13 atos, mas cada ato pode gerar inúmeras tarefas dentro de uma empresa, ligados à área tributária, desde uma mudança no procedimento contábil, a ter que alterar um determinado RP, a ter que mudar alguma questão de geração de obrigação acessória, a ter que ter uma nova negociação no departamento de compras e vendas, ou seja, então cada lei ainda pode criar várias tarefas e o nosso papel é ajudar as empresas nisso, para que cada ato seja transformado em tarefas e que essas tarefas sejam alimentadas em ferramentas de workflow para que, de fato, aquilo não se perca dentro da organização, que muitas vezes acontece. Uma pessoa tem conhecimento, mas não acaba não comunicando todos que precisam ter conhecimento daquele ato. Então, nosso objetivo, através desses workflows, que a própria empresa já utilize algum workflow, a gente integra a nossa ferramenta com aquela ferramenta de workflow que a empresa já utiliza, para que realmente
você consiga garantir que a empresa receba só aquilo que precisa e aquilo que ela precise, todas as pessoas ali dentro da organização consigam ter conhecimento dessa atualização. Então aqui, rapidamente, procurei dar uma ideia geral do que é o trabalho aí que a gente faz na busca legal, auxiliando as empresas aí na temática do nosso dia de hoje, né, que são os desafios da atualização legal. Espero que o pessoal tenha conseguido entender aqui o escopo do nosso trabalho. Excelente, Fábio. Ficou bem claro olhando o teu material. E aí as dúvidas aparecem, né? E também as vantagens de ter um processo integrado, né? Isso acaba sendo uma forma de conectar toda aí. Acho que esse é o papel, né? Conectar toda a empresa num processo único, né? Isso mesmo, o objetivo é esse, que realmente, a partir de uma atualização, aquilo caia dentro da companhia e todas as áreas que precisam ter conhecimento, conforme cada tipo de mudança, elas possam ter conhecimento disso. E é bem legal, né? Porque, por exemplo, eles dividem inclusive por área de atuação e negócio. Que a gente tem uma atuação bem diversificada e a gente já usa numa ferramenta que está todo mundo habilitado e habituado. Então, assim, a companhia não teve que fazer treinamento, aprender a usar uma nova ferramenta. A Carinha já era uma que todo mundo estava familiarizado. E a governança tem que continuar. Então, a gente tem uma pessoa do time que uma vez por semana reporta eventual divergência ou eventual pessoa que recebeu algum ato. E quanto mais essa pessoa, né, a focal da governança da ferramenta, faz esses reportes, na sequência ele já não acontece. Então, já aconteceu ficar um mês inteiro e não ter nada a reportar sobre recebimento duplificado ou algo que precisa ser ajustado. E na prática isso faz toda a diferença, sem dúvidas. E com isso você consegue validar todo o processo, Esther, de acompanhando desde o início, todas as áreas, validando. Conta um pouco. A gente consegue fazer com que as pessoas do operacional recebam as notificações das atualizações operacionais. O time que fica focado em diretos receba as notificações diretos e de indiretos receba de indiretos. E a gente consegue ainda subdividir de acordo com o negócio, porque a gente tem BPs da área da saúde e bebês da área de sementes, por exemplo. E são legislações completamente diferentes e cada um recebe algo sob medida, né? Claro, quanto mais a pessoa que faz, né, a governança da ferramenta informa eventuais ajustes, melhor é a informação que a gente recebe. E aí, então, assim, as pessoas que têm receio da inteligência artificial vir substituir, não vai acontecer. A gente só vai ter que ter pessoas para gerenciá-las e não mais para ler os 60 atos, né? Eu fico reafirmando isso porque ainda existem, né? A gente até escuta pessoas que acham que elas vêm para nos substituir enquanto profissionais. Mas não, a gente tem que pensar que é algo que vem para facilitar e otimizar nosso dia a dia, né? O tempo de qualidade versus quantidade, que nós que trabalhamos, né, praticamente a maior parte do dia, que seja fazendo entregas efetivas e que o negócio possa ter visibilidade disso. Porque se você passa o dia inteiro lendo uma legislação, o que você entrega para o seu negócio? Esse é um bom ponto. Ou seja, teremos mais humanização dentro dos sistemas, então, Esther. Esse é onde você quer chegar, né? Sim, a gente vai passar a ter mais tempo para ser proativo, para trazer soluções e menos tempo reativo. Tipo, não consigo participar porque eu preciso de pelo menos, sei lá, 4 horas do meu dia só para acompanhar a legislação.
Não faz sentido. Agora, se você se dedicar essas 4 horas, porque uma legislação pode trazer um impacto positivo para o seu negócio, e você fazer um cálculo e mostrar para ele isso, ele vai ter mais visibilidade da efetividade do seu trabalho. Então, assim, foram as mesmas 4 horas, mas os frutos dessas 4 horas é a qualidade versus a quantidade. Eu acho que isso é palpável. Isso você consegue mostrar na cadeia, né? Você consegue mostrar para o negócio, para finanças, porque eles querem visibilidade, eles querem informação. E eles querem oportunidade também, né? Ele não quer um time que traga, publicou 10 legislações e agora todo esse processo não pode ser mais feito. Por quê? Porque você teve que ler 60. Ao invés disso, olha, publicou uma legislação que vai alterar esse processo. Mas aí esse processo vai passar a ser feito deste modo que você vai diminuir um gargalo eventual que é existente hoje. Você atende compliance e deixa o seu negócio satisfeito. Eu acho que é ter mais tempo para reportar. Também acho que dessa forma a gente pode ver. Eles podem visualizarem os frutos do trabalho, que é muito importante. Quer comentar, Fabio, um pouquinho sobre isso? Acho que é uma parte interessante, né? Não, sim, acho que é muito importante isso que a Esther colocou, né? Que realmente o objetivo é permitir que o ser humano faça uma atividade mais nobre, né? Não faz sentido, né? Você ter que ficar, imagina, todo dia acompanhando 60 atos, sendo que só uma parte daquilo vai ter efeito para você. E um ponto também aqui, aproveitando, destacar, né? O quanto a gente tem que falar tanto de inteligência artificial, todos esses processos, mas você vê, às vezes, ainda as companhias não se utilizando adequadamente das ferramentas, às vezes ferramentas que elas já possuem. A gente vê muito isso quando a gente vai fazer alguma reunião com algum cliente potencial e a gente pergunta, olha, vocês já utilizam na companhia alguma ferramenta de workflow? A pessoa, sim, na companhia sim, mas na área tributária ainda não. Isso é muito comum, acontece bastante. E ela já tem lá assinado, já teria os usuários. E como o nosso papel é permitir essa integração da nossa solução com a ferramenta que a empresa já utiliza, muitas vezes a partir daí a pessoa começa a utilizar algo que já tinha dentro da companhia, já estava contratado e ela não utilizava da maneira mais eficiente. Então é importante também você checar, além de buscar o que tem no mercado de soluções, às vezes ver o que você já tem interno, como uma ferramenta de workflow que você já tem e você não está utilizando. E a consequência disso, que a gente acaba vendo, é que os processos, como havia citado, não estão bem mapeados dentro da organização. Então, isso, inclusive, vem auxiliar aí também no ganho de eficiência e evitar, né, claro, que a empresa deixe de aplicar alguma legislação que pode trazer danos terríveis, né, desde penalizações, aí, autuações. E como é muito comum também, a gente, esses anos todos, acabei vendo muito, que, em geral, entre pagar tributo maior e tributo menor, as empresas acabam pagando tributo maior. Pagam também a menor, mas a maior escala é do que ela paga maior, ou seja, muitas vezes deixa de ficar ali competitiva no mercado, pagando um tributo sem necessidade. Até por isso, né, que tem tanto trabalho de revisão fiscal aí, acabou ampliando muito, porque realmente muitas vezes a empresa não se atenta a uma mudança de legislação e acaba tributando ali anos, às vezes, de maneira incorreta alguma coisa. Então, isso é fundamental também. Esse é um ponto interessante, né? Porque pagar mais não significa pagar certo, né? Sim. E às vezes o pagar a mais não significa conseguir restituir o que foi pago errado. Então nosso sistema ele não privilegia essa situação, tem que pagar o certo, sob pena de vários problemas. Deixa eu colocar uma pergunta interessante aqui que está no nosso placar. E aí eu abro para as considerações finais, tá bom? Tem uma série de questões, mas depois vocês respondem. Quais ferramentas de IA são mais eficazes para identificar discrepâncias em grandes volumes de dados fiscais? E se a tua ferramenta ela acaba gerenciando isso também? E como fazer, né, para trabalhar com grandes massas, né? Eu acho que
Imagino que a pessoa esteja querendo saber, por exemplo, em relação a algum SPED, alguma coisa, nota fiscal. Porque você tem hoje, né, acontece as inteligências, né, seja do Google, seja o ChatGPT, mas o que é importante? Você ter alguém que desenvolva algo a partir daquilo. É claro que você pode utilizar também diretamente o ChatGPT, a inteligência artificial do Google, mas tem muitas empresas que vão criando soluções a partir dessas inteligências artificiais, por exemplo, que é o que a gente faz na busca legal. E é claro, né, a inteligência artificial aí é o diferencial dela, né, que faz e dos pontos, né, porque a gente às vezes fica fazendo aquela comparação ao que é melhor, é o humano ou a inteligência artificial. Cada um para uma coisa. Então, quando você fala em analisar uma grande quantidade de dados, é claro que a inteligência artificial vai ser melhor do que o humano nesse ponto. Então, ela permite que você processe lá quantidades gigantescas de SPED, que seria inviável, por exemplo, o humano ficar detectando algum equívoco ali. Mas aí, depois dela fazer esse trabalho pesado, grosso, né, onde vem o humano sempre, e é fundamental, né, porque por mais que você tenha várias soluções, muitas vezes ela ainda gera falsos positivos, que é onde vem o nosso trabalho de poder avaliar, puxa, esse ponto que ela detectou, será que realmente está correto isso? E eu vejo muito nessas ferramentas que a gente tem no mercado hoje, por exemplo, de auditoria ou de revisão tributária, que às vezes você passa ali seu SPED e vem ali, às vezes, alguns resultados de milhões de créditos. Mas você vai ver, não, que não tem aquele direito, às vezes, aquilo, porque é um equívoco, ou uma situação que a pessoa levantou uma oportunidade apenas baseada numa NCM, e às vezes a NCM não resolve todo o problema, você tem que saber um detalhe do produto, e que muitas dessas inteligências ainda, dessas ferramentas ainda não chegam nessa profundidade. E aí a importância do trabalho, né, humano vindo fazendo esse trabalho mais nobre. Então você vai ter a IA ali para processar, ou IA, ou outros processos, né, Big Data, tudo vai lá, analisa esses dados e depois o humano analisando esses relatórios para verificar realmente aquilo que faz sentido ou não faz sentido para cada caso. Excelente, Fábio. Um bom ponto. A inteligência artificial ela não chega a essas conclusões que parecem aparecer numa leitura prévia de sistemas, e tal. E aliás é uma questão que deve ser tomada em consideração com muito cuidado, porque o pessoal acha que tem uma fortuna na mão e na verdade não tem nada, né? E depois acaba registrando essa fortuna se não fizer uma análise bem feita e os Esse tem o resultados passivo. os dados são muito complicados. A gente sai do crédito contingente e vai para o passivo, né, Flávio? Com certeza. Muito bem. Gente, chegando já aqui já no final, infelizmente, ainda tem muito o que falar. Nossos palestrantes são excepcionais, mas o tempo é a coisa mais cara da nossa vida, disso a gente não discute. Então, eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais para a gente fazer o encerramento dessa conversa. Então, Esther, abro para você fazer as suas primeiras considerações. Ou para fazer as primeiras Bom, eu acho que assim, eu gostaria de agradecer mais uma vez, né? Reiterar, agradecer essa troca com todos vocês. Eu me coloco à disposição para eventuais dúvidas que venham surgir posteriormente e enfatizo, né, que é utilizar a inteligência artificial para potencializar resultados vai ser sempre muito efetivo e que nós possamos ver, né, o futuro com profissionais cada vez mais preparados, colaborativos, responsivos e que nós, enquanto área tributária, seja contadores, advogados, administradores, possamos ver essas ferramentas e utilizá-las da melhor forma e utilizar esse tempo hábil para nos preparar e trazer cada vez melhores resultados para as companhias ou para as empresas, né, que são atendidas por nós, no caso das consultorias. Bom, mais uma vez eu agradeço e se precisarem, eu estou por aqui. Perfeito, obrigado, viu? Obrigado muito pelas suas falas, Esther. Foram muito bacanas trazer tua experiência profissional. Fábio, então, por favor. Também quero novamente agradecer aqui, obrigado, Fragoso, Esther, Flávio, aqui pela essa oportunidade de a gente bater papo. A todos aqui presentes também que estiveram nos acompanhando. A NEFAC também,
pela oportunidade da gente debater esse tema aqui tão importante, a atualização tributária, né? Como tornar esse processo mais eficiente, conhecer um pouco aí do que a gente tem de ferramentas no mercado para isso. E me colocar à disposição também, quem quiser depois entender melhor esses processos, acompanhe a gente lá pelas redes sociais, seja Busca Legal, eu também estou lá no LinkedIn, Instagram, professor Fábio Rodrigues, ou também pode entrar em contato conosco quem quiser conhecer um pouco melhor do trabalho da Busca Legal, através da NEFAC mesmo, a gente tem essa parceria com a NEFAC. Então, quem tiver curiosidade de como a gente pode ajudar nesses processos, de tornar mais eficiente, acompanhar tudo isso, vai ser um grande prazer poder falar um pouco do nosso trabalho. Novamente, muito obrigado aí a todos. Teremos muito a conversar, viu, Fábio? A nossa parceria vai ser uma coisa recorrente e muito prazerosa. Obrigado. Flavião, contigo. Fragoso, a NEFAC sempre me surpreende ao trazer aqui painelistas de altíssimo nível, como aqui a Esther, o Fábio, e ter aqui a sua cuidadosa moderação. Eu deixo um grande abraço a cada um de vocês e ao nosso público que nos assiste e que acompanha aqui a NEFAC também pelas redes sociais. Obrigado, Flávio. Obrigado, Esther. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos. Prazer enorme. Em nome da NEFAC, agradeço novamente a sua participação nessa manhã. Acompanhe nossas novidades da NEFAC nas redes sociais e participe dos nossos próximos encontros. Até mais e obrigado.